Olá, meus irmãos, meus amigos. Hoje eu quero falar que a recompensa não é só daqueles que vão na linha de frente. A recompensa também é daqueles que ficam na retaguarda. Fazer missões não é só ir para o campo. Fazer missões é também ficar aqui na retaguarda. Então há uma recompensa para os servos fiéis que estão na retaguarda, fazendo missões, sustentando as cordas daqueles que estão na linha de frente. Quero ler um texto, uma passagem em 1 Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler 3 versículos, do 22 ao 24, que diz assim, ó: E todos os maus e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhes daremos o despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e os seus filhos e se vá. Porém Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. Deixa eu contar para vocês o que estava acontecendo aqui no contexto desses 3 versos que nós lemos. Eu escrevi um livro sobre a restauração de Ziclag. Foi uma cidade da qual Davi montou seu quartel-general. E ali ele saía para as batalhas. E Davi estava voltando de uma grande batalha em Jezreel. E quando ele se aproximou, os inimigos tinham tomado a cidade de Ziclag, tinham colocado fogo na cidade, tinham levado todas as esposas, inclusive as de Davi, como cativas, junto com o grupo. E o povo começou a chorar, os guerreiros de Davi choraram muito. E ali Davi também. E daqui a pouco eles se revoltaram contra Davi, queriam matar Davi. E Davi perguntou a Deus o que fazer. E Deus disse: vá atrás deste povo e eu vou te recompensar tudo. Davi, na verdade, fez 2 perguntas a Deus e Deus deu 3 respostas a Davi. Eu coloquei no meu livro A Restauração de Ziclag. É melhor falar menos e ouvir mais. Davi fez 2 perguntas, Deus deu 3 respostas. E Davi saiu assim atrás do povo amalequita. Só que quando Davi saiu para perseguir o povo, logo ainda no capítulo 30, no verso de número 10, aconteceu algo interessante. Veja só. E perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bersor. 200 dos homens de Davi estavam cansados. Eles já vinham de outras batalhas, muita guerra. Então eles não conseguiram. Mas o restante do exército de Davi foi. E Davi venceu todo aquele exército do inimigo. Trouxe suas esposas de volta. Tomou todo o despojo. Tomou as esposas dos seus soldados de volta. Deus abençoou de forma maravilhosa. E agora eles voltam. Quando eles voltam, quem que eles encontram? Aqueles homens que estavam cansados. E qual foi a resposta de alguns deles? Quando Davi foi dividir a recompensa, o despojo que ele pegou daquele exército inimigo, eles disseram não, eles não foram, mas eles não ficaram por covardia, eles não ficaram como Marta, distraída. Não, eles não foram porque eles estavam cansados de outras batalhas. Aí nós temos que ser compreensíveis. Eles estavam fazendo a retaguarda, só que naquele instante eles ficaram cansados. Eles não tinham como seguir em frente. Talvez alguns já eram mais idosos. E Davi falou, pode ficar. Só que alguns deles não aceitaram dividir. Aí Davi tomou a frente. Olhe, o que nós trabalhamos, todos estavam juntos. Eles não foram porque estavam cansados. Então o que deve acontecer? Dividir de igual por igual. Todos vão receber a mesma quantidade. E assim Davi fez. Tanto os que ficaram, quanto os que caminharam, receberam partes iguais. Assim é a igreja do Senhor Jesus Cristo na obra missionária. Nós que ficamos, vamos receber do Senhor
os galardões de igual modo com os missionários que estão na linha de frente, desde que a gente cumpra as funções da retaguarda. Nós devemos cumprir aquilo que a Bíblia ordena, cuidar direitinho dos nossos missionários. Nós devemos ter campanhas missionárias na igreja para ofertar para os nossos missionários. Nossos adolescentes aqui hoje, eles fazem produtos de limpeza e eles pagam o aluguel de uma congregação daqui da igreja, 200 quilômetros daqui da capital Salvador, em Conceição do Coité. Os adolescentes, parte deles não trabalham. Um tempo atrás, eles recolhiam ferro velho, papelão, um material para vender. E eles conseguiram o maior alvo da igreja, os adolescentes. Conseguiram levantar o maior valor naquele ano. Adolescentes que não trabalhavam. Então, se tiver ideias e a bênção de Deus, tudo dá certo. Se o Senhor estiver naquele negócio, tudo dá certo. Hoje a cantina da igreja, ela paga o aluguel de uma outra congregação da igreja, mais de 200 quilômetros daqui de Salvador. E ela paga o aluguel. E Deus está abençoando tanto que eles procuraram, pastor, a gente quer pagar de outra. Mais de 500 quilômetros daqui de Salvador. Lá em outro estado, eles começaram a pagar o aluguel de outra congregação. Então veja, a coisa funciona. Se Deus estiver no negócio, o coração estiver na obra de Deus. Então precisamos envolver. Por quê? Porque nós vamos receber uma parte igual. Eles que estão lá na linha de frente sofrendo e nós aqui da retaguarda. Então o sustento dos missionários deve ser uma preocupação da igreja. Deve ser a primeira preocupação do líder, em primeiro lugar. E depois ele transmite isso para os seus liderados. Uma igreja que se envolve em missões, ela tem muitas bênçãos a receber, muitos galardões. E olhe, vão ser tantos que vai ser difícil dividir com todos porque vai sobrar. Você quer ver só o que aconteceu? Finalzinho do capítulo 30, a partir do verso 26 até o verso 31, olha o que diz. Verso 26. E chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, os de Ramote do sul, os de Jater, aos de Aroer, os de Sifmote, aos de Estimoa, aos de Racal, aos que estavam na cidade de Jerameelitas, na cidade de Queneus, aos de Ormá, aos de Coraçã, aos de Ataca, aos de Hebron e todos os lugares em que andava Davi, ele e os seus homens. Aquele despojo rendeu tanto que deu para distribuir com tantas pessoas. Quando a igreja se envolve em missões, Deus abençoa de tal maneira que dá para distribuir com muitos. Dá para sobrar para a glória de Deus. Mas a igreja tem que se envolver. Todos, partindo das lideranças, todos têm que se envolver nesta obra maravilhosa que é a obra de missões. E na hora de recebermos os galardões, serão partes iguais. Que Deus nos abençoe, que todos vocês se envolvam mais e mais na obra missionária. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento. Obrigado pela Tua preciosa palavra, pelos desafios a cada um de nós. Ajuda todos que assistem a Deus no envolvimento na obra missionária, nas ofertas de missões, que venham crescer para a Tua glória, para a edificação do Teu nome. E assim, Deus, ampliando o Teu reino aqui nesta terra. Obrigado por tudo. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.